E aí, firme e forte? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo e sobre o reino espiritual. Então, se você nunca ouviu falar desses assuntos, ou se talvez você já até sentiu, mas não soube explicar o que estava acontecendo, fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Bom, gente, existe aí o reino físico e o reino espiritual. O reino físico é tudo que nós vemos com os nossos olhos. Então, tudo que a gente vê, o nosso dia a dia, as pessoas, projetos, planos, o nosso trabalho, cotidiano, tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e enquanto está dormindo, tudo isso é o reino físico, é aquilo que nós podemos ver, é aquilo que nós podemos tocar. Casas, carros, coisas, sei lá, plantas, animais, tudo isso é o reino físico que a gente pode pegar, a gente pode sentir, a gente pode ver. E o reino espiritual é aquilo que nós não podemos ver. E muitas vezes as batalhas espirituais acontecem no reino espiritual. Então muitas vezes quando a gente ora, quando a gente jejua, eu sou cristã, então eu vou falar sobre essa lógica, que é o que eu acredito, é o que eu vivo. Então, quando a gente ora, quando a gente jejua, o reino espiritual, ele destrava para que coisas possam acontecer, projetos possam fluir, enfim, pessoas possam ser alcançadas, mudanças possam acontecer para o bem. E também acontecem momentos em que o reino espiritual, ele se trava, ele se fecha, fica aquela barreira. É aqueles momentos que a gente vai orar e parece que a oração está passando do teto, ou parece que você está orando. Tem até uma passagem de Daniel, né, que fala que ele estava orando, que ele, no primeiro dia que ele orou, Deus já tinha enviado a resposta, só que ficou preso no reino espiritual. O anjo não conseguiu descer para entregar essa resposta para Daniel. Então, o reino espiritual é onde as coisas acontecem e nos influenciam. A gente não tem controle sobre o reino espiritual, a gente não consegue ter acesso, não é como você ir na padaria e voltar. O reino espiritual não é algo que a gente possa ver, que a gente possa tocar, mas é algo que nós podemos sentir. E o reino espiritual, muitas vezes, a nossa visão é aberta para que a gente possa ver ou saber o que está acontecendo no reino espiritual. É muita informação, né? Mas calma. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, gente, um clássico, né? Pensei no seu trabalho, você que no seu ambiente de trabalho. Às vezes você está lá no seu ambiente de trabalho e tem uma pessoa que você gosta, você vai com a cara da pessoa, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que os seus olhos estão te mostrando que ela é gente boa, que ela se dá bem com todo mundo, que ela é uma pessoa maravilhosa, é prestativa, trabalha bem. Mas toda vez que você chega perto dessa pessoa, você sente que tem alguma coisa errada, sabe? Sente aquela angústia, aquele apertinho assim no peito, ou aquela ansiedade no sentido de vai acontecer alguma coisa. Você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe explicar. Isso também é para alguém que vai na sua casa. Pensa nisso, gente. A nossa casa é o ambiente assim que a gente mais consegue sentir essas diferenças. Pensa aí numa pessoa que você convida para essa pessoa vir na sua casa. E de repente tem pessoas que vêm na sua casa, que é maravilhoso, a conversa flui, você passa o dia inteiro conversando com essa pessoa, você não vê a hora passar, parece que essa pessoa te recarrega, você se sente bem, você se sente feliz conversando com essa pessoa, é uma pessoa agradável, e a família, todo mundo ali se dá bem, é aquela coisa gostosa, e quando a pessoa vai embora, deixa aquela saudade e você querendo mais, nossa, eu vou chamar fulano de novo. E tem também aquela pessoa que quando ela vem na sua casa, você olha para a pessoa e você vê que a pessoa é agradável, você vê que a pessoa é gente boa, a conversa flui, mas você sente que tem alguma coisa, você sente que tem alguma coisa errada, que tem algo estranho, mas você não consegue saber o que. E durante ali a conversa, você percebe que a sua energia parece que está sendo drenada. Você começa a sentir um cansaço, começa a sentir às vezes até um pouquinho assim de falta de ar, você consegue sentir uma certa angústia, uma ansiedade, e aos seus olhos tá tudo bem, não tem nada de errado, a pessoa é muito gente boa, mas quando a pessoa vai embora, você sente aquele, nossa,
Que cansaço! E muitas vezes você até vai dormir, fica cansado e as plantas da casa até morrem. Mas você sente essa diferença. E esses dois exemplos que eu passei para vocês são exemplos muito simples sobre o reino espiritual. Então, no reino físico, você está olhando para aquela pessoa, é uma pessoa agradável aos seus olhos, não tem nada nela que você olhando para aquela pessoa, conversando com aquela pessoa, você sinta um sinal de alerta. Tá tudo normal, tá tudo ok, pessoas maravilhosas. Mas, no reino espiritual, o nosso corpo consegue sentir quando há algo errado, quando há um peso espiritual, quando há uma energia, né, digamos assim, quando há algo ruim no reino espiritual. Então, isso daí é para vocês sentirem, assim, com certeza, vocês já tiveram essa impressão com alguém. Tem gente que fala até aquela expressão, né, meu santo não bateu com o santo da pessoa. Misericórdia. Mas tem esse sentimento, tem pessoa que você gosta, dá certo logo de cara, tem pessoas que não. E desse jeito, gente, também são ambientes. Então, mesmo que, independente da sua religião, independente da sua fé, né, aqui eu vou falar sobre o cristianismo, né, eu sou protestante, sou evangélica, trabalho na área de cura e libertação, né, junto com meu esposo, e esse é um assunto que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um despertar para a gente deixar de ser inocente ou ignorante a respeito desse assunto. Tem lugares também que a gente sente quando o lugar é uma delícia. Você vai no lugar, você se sente bem, se sente recarregado, é um lugar gostoso, as pessoas são agradáveis. Mas tem lugares que, por mais lindo que os lugares sejam, por mais maravilhoso, a comida pode ser aquela comida mais gostosa, mas tem lugar que você vai e que traz aquele peso, traz aquele cansaço, você estava bem e de repente você sente, nossa, me deu um cansaço, eu quero ir embora. E vem aquela vontade de quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, e você não consegue explicar o que está acontecendo. Então isso é o seu corpo te mostrando que há algo no reino espiritual. Deu para entender? Viu como ficou mais fácil? Com certeza você já teve esses sentimentos, essas intuições em algum momento da sua vida. E hoje, baseado nisso, eu quero trazer para vocês esse pensamento e esse alerta. A gente pode viver alheio, achando que reino espiritual não existe, batalhas espirituais não existem, anjos e demônios são histórias. Você pode viver com esse pensamento. Mas quando a gente tem um entendimento de que existe sim um reino espiritual, onde as coisas acontecem antes de chegarem até nós, antes de refletirem na nossa vida, a gente fica mais esperto, a gente sofre menos, a gente fica mais alerta e a gente protege mais a nós mesmos e as pessoas que a gente ama. Então o reino espiritual, gente, vou dar mais um exemplo aí para vocês. Vamos supor que você é uma pessoa que não acredita em nada do que eu estou falando, e tudo bem. Vamos supor que você não acredita em nada do que eu estou falando, não quer saber de reino espiritual. Agora imagina a seguinte situação. Você está lá no seu trabalho, tem essa pessoa que você acha ela super gente boa, né? Esse exemplo que eu dei. Aos seus olhos, ela é uma pessoa maravilhosa, que você fica doido para levar essa pessoa para casa, para conversar, que é essa pessoa próxima de você, super gente boa. Mas você sente que tem alguma coisa errada, você não sabe o que, mas no seu coração, assim, né, você sente que tem alguma coisa errada, mas você não tem discernimento, você não sabe o que é e não sabe como lidar com isso. Diante dessa situação, você tem duas escolhas. Ou você pode fingir que não tem nada acontecendo e ignorar, ou você pode começar a entender o reino espiritual para saber como agir diante dessa situação. Quando isso acontece comigo, eu sempre oro a Deus para que Deus me mostre o que está oculto e escondido. E peço sempre ao Espírito Santo que Ele me mostre como eu devo agir, como eu devo reagir. E eu faço isso, gente, de uma forma muito simples, através de jejum e através de oração. Então essas duas ferramentas, elas são essenciais para a gente conseguir ter discernimento e conseguir ter sabedoria para sentir e reagir às coisas ao nosso redor e ao reino espiritual também.
Então, quando nós decidimos agir pela ignorância, pela falta de conhecimento, ou simplesmente porque não está afim de saber sobre esse assunto, o que pode acontecer é, nós não sabemos de tudo, nós não somos onipotentes, não somos oniscientes, não somos onipresentes, então tem conversas que a gente não escuta, tem tramas, né, que a gente não sabe. Então, quando a gente, nessa situação, nesse exemplo que eu dei para vocês, se você é uma pessoa alheia, uma pessoa que não quer saber desse assunto, você pode acabar caindo em armadilhas. Essa pessoa pode estar tramando algo contra a sua vida, tentando tramar algo, uma situação que você passe vergonha, uma situação de vergonha no seu trabalho, pode estar tentando puxar seu tapete, digamos assim. E você vai cair nessa situação por falta de sabedoria, por confiar demais, por ser inocente demais e não dar ouvidos ao que o Espírito Santo tentou te alertar antes. Mas você também pode ter uma outra postura. Se você está tendo esses sentimentos, e eu dei exemplo sobre o trabalho, mas isso, gente, é com relação a qualquer pessoa. Pessoas que são amigos, pessoas que são da sua família, pessoas que são vizinhos, alguém da rua, quem quer que seja, né, nos nossos relacionamentos aí em geral. Se tem alguém ou alguma situação que você está sentindo que tem alguma coisa errada, mas você não está conseguindo entender o que está acontecendo, ore, jejue, faça sua oração, peça a Deus que Deus venha te mostrar e que Deus venha te dar sabedoria de como agir diante da situação. Sempre que eu oro, eu peço a Deus, né, como eu falei, para revelar o que está oculto e escondido. Os meus olhos, eu não consigo saber o que está acontecendo, mas através da oração, através do jejum e da minha intimidade ali com Deus, Deus me mostra o que está acontecendo. Com certeza, gente, vocês já ouviram aí alguma mãe falando: olha, menino, não mente pra mim que Deus me mostra. Lembrei aí das irmãs do coque. Deus me mostra. Gente, Deus mostra mesmo. Deus não nos deixa ficar enganados. Deus, Ele permite que aconteçam situações, mas Ele nunca nos joga nelas. Ele está sempre conosco nessas situações. Muitas vezes Ele permite que a gente passe por situações ruins, e muitas vezes Ele nos dá livramento. E a gente precisa estar agarrado ali com Deus, tá em oração, tá nessa busca, tá em jejum, para que a gente possa ter sabedoria em como lidar e como passar por essas situações. Então é muito interessante, porque o reino espiritual ele existe. Aqui no canal a gente vai falar cada vez mais profundamente sobre esse assunto. Independente da sua fé, da sua crença, eu te convido para você ficar aqui, para a gente trocar experiência, a gente trocar conhecimento, trocar sabedoria. E para você que é cristão assim como eu te convido ainda mais a ficar por aqui. E se você não for cristão, eu deixo mais um exemplo para você. Buscar a Deus, buscar o Senhor, eu falo por experiência própria. Por experiência própria. Depois que eu descobri que existe esse reino espiritual, depois que eu comecei a trabalhar nessa área de cura e libertação, que nosso Deus foi me dando experiências, né, a mim e meu esposo nessa área, depois que eu passei por tudo isso, hoje eu vejo que escolher a Deus, e como diz lá em Romanos, escolher ser guiado pelo Espírito Santo, é uma questão de inteligência, sabia? Eu acho que eu fui até um pouquinho rude aqui agora. Mas é uma questão de inteligência por quê? Imagina o seguinte, imagina que você está aí revoltado, nervoso, quer construir todos os móveis da sua casa. Está nervoso aí porque está tudo muito caro, aí você fala, a partir de hoje eu que vou construir. Se você é uma pessoa que nunca construiu nada, né? A única coisa que você montou e desmontou ali na infância era brinquedo, vamos supor que você nunca teve contato com marcenaria, com ferramentas, não sabe nem tipos de madeira, vamos supor que você é leigo nesse assunto, ok? Mas você tem um objetivo, você quer construir todos os móveis da sua casa. Você tem duas opções, ou você quebra a cabeça tentando fazer sozinho, do seu jeito, do jeito que você acha certo, cortando as coisas na medida que você mal sabe ali se tá medindo certo, se tá torto, você não sabe que ferramenta usar, não sabe o nome das ferramentas,
Muitas vezes tem coisas ali que você vai fazer à mão, sendo que tinha alguma máquina para fazer aquilo mais rápido. Você vai quebrar a cabeça para fazer um móvel, para fazer, sei lá, uma cadeira, uma porta. Né? Vai quebrar a cabeça para fazer uma porta. E quando aquilo estiver pronto, ele não vai ser algo excelente. Não vai ser algo, não vai chegar ao nível de perfeição, funcionalidade, os materiais necessários para aquela função. Você vai fazer algo com uma qualidade infinitamente inferior. Agora, se você é uma pessoa inteligente, o que você vai fazer? Vou procurar quem sabe. Vou aprender com quem sabe fazer aquilo que eu quero aprender. Então você vai atrás dos melhores cursos, seja curso de carpintaria, curso de pintura, um curso aí para entender até as madeiras, tipos de madeira, tipos de ferramentas. Você vai pesquisar aí internet afora, procurar pessoas profissionais da área para te dar aí o beabá, para te ensinar a fazer e a fazer com excelência. Você vai procurar os melhores profissionais e ser, quem sabe, né, até um aprendiz, um aluno com essas pessoas. Se você é inteligente, você procura quem sabe fazer melhor e você vai aprender com o melhor. Quando a gente fala sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências aqui nesse mundo, é um ato de inteligência a gente procurar não viver do nosso jeito. Eu que sei, eu que faço, eu estudei para isso, eu. Quando nós somos inteligentes, nós procuramos o dono da vida, nós procuramos o mestre. Quem melhor para nos guiar na nossa vida, na nossa caminhada neste mundo? Quem melhor para nos guiar do que aquele que nos deu a vida? E mais, nós temos aí Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, 3 em 1. Nós temos o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, aquele que nos fez. Nós podemos procurar nele a melhor forma de viver a nossa vida. Lá em João, no capítulo 8, Jesus fala que ele é a luz do mundo. E quem anda com ele jamais andará nas trevas. Ele é a luz do mundo. Então, não vá pelo seu entendimento, não vá pela sua sabedoria. Eu aprendi isso na prática. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, os nossos achismos não são nada diante de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele ainda nos chama de filhos. Nós escolhemos servi-lo, mas em nenhum momento ele nos chama com nomes pejorativos. Pelo contrário, Deus nos chama de filhos. E ele o tempo inteiro deixa a porta aberta se você quiser ir embora. Em Deus nós temos liberdade, nós temos escolha. E escolher a Deus é um ato de inteligência. Mais do que fé, é um ato de inteligência. Busque o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Ele sim vai te capacitar, ele sim vai te dar força e sabedoria. E hoje eu falei com vocês sobre esse reino espiritual, e o reino espiritual ele está aí, influenciando a nossa vida para o bem, influenciando a nossa vida para o mal. Tem pessoas trabalhando para o reino da luz, tem pessoas trabalhando para o reino das trevas. E a gente não pode mais ficar alheio ou achar que, nossa, nada a ver. Nós precisamos, principalmente nós que somos cristãos, precisamos nos levantar, nos posicionar como igreja. O reino espiritual existe, ele se manifesta nas nossas vidas e tem coisas que a gente sofreria muito menos. E tem coisas, gente, que eu preciso falar para vocês. Tem situações muito ruins que nós passamos, tem tragédias que acontecem na nossa vida e é muito diferente você passar por perdas, você passar por tragédias
com Deus e sem Deus é completamente diferente. O nosso Deus, Ele consegue fazer que a gente dê frutos bons, até mesmo nos momentos horríveis, momentos de tragédias. E se nós não estamos com Deus, os únicos frutos que nós conseguiremos produzir são frutos de morte. Porque se nós não somos guiados por Deus, somos guiados pelo pecado. Então, fica esse pensamento aí para você, esse alerta sobre o reino espiritual. Ele existe, ele é real, e aqui no canal eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo, porque a gente vai falar mais sobre o reino espiritual, e a minha intenção é abrir os seus olhos para que você pare de cair nas mesmas armadilhas, para que você pare de sofrer, para que você pare de passar por tantas batalhas espirituais em que você mesmo se coloca nelas. Difícil. Amém? Eita, respira fundo. E é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre isso. Fiquem aqui no canal. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre reino espiritual, mas esse vídeo é para ser um alerta. É para você começar aí, ficar um pouco curioso e um pouco aí mais alerta sobre esse assunto. Amém? Já se inscreve aqui no canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um beijo para vocês e fui!